Meu intuito quando eu comecei a carreira na arte digital, mais no NFT, sempre tive o desejo de retratar meus sentimentos, minha bagagem pessoal, minha bagagem emocional, na minha carreira artística. Antes, como designer, era uma função de trabalho um pouco diferente, né? A fim de traduzir o que o cliente quer para uma obra, uma expressão. Então, meu intuito quando eu entrei no espaço era ser o mais original possível, fazer o que eu quero e não o que os outros querem. A arte, para mim, é retratar sentimentos, é documentar a minha vida, é documentar a vida dos outros, documentar o dia a dia. Eu acho que principalmente hoje em dia eu tento focar mais nas minhas situações, nos meus desejos futuros, não precisa ser essencialmente do presente ou do passado, né? A maioria das artes, assim, elas me ensinam bastante. Então, hoje em dia, ela passa um sentimento, um conceito pra mim, mas certamente em outras ocasiões, outras partes da minha vida, ela vai me dizer outra coisa ou agregar em alguma outra parte. A arte pra mim é como se fosse um diário aberto, assim. Então, eu trato a minha arte, meu lifestyle de artista dessa forma. O nome da obra é Tudo que Poderíamos Ter Sido. E especificamente nessa obra teve uma jogada de perspectiva, então quando a gente muda a perspectiva a rotação da obra, a gente vê outro conceito, que é permanecer no meu coração. Eu comecei a criar essa arte no início do ano, em março, assim, mais ou menos. Foi quando eu ainda tava com uma companheira que eu conheci no Rio. E essa arte eu acho que, assim como o meu desejo de artista, que é documentar meus sentimentos, minhas vivências e tudo mais, eu acho que é uma arte que fala muito disso. Eu acredito que esse conceito em si, assim, como o título guia isso, né? Essa mensagem, eu acho que é um conceito muito comunicativo no sentido de... Eu acho que todo mundo já teve esse sentimento e vai ter durante a vida toda, tá ligado? E que eu tava vivendo, que eu vivi, a arte retratou muito isso no processo criativo dela no iPad, né? Eu rotaciono muito a arte, o arquivo ali na hora. E aí eu consegui ver na composição que eu tava fazendo um coração nítido, assim. Então eu fiquei muito naquela dúvida, pô, vou lançar qual delas, tá ligado? Só que aí depois de um momento de reflexão eu percebi, mano, não tem como eu apenas escolhi uma. Eu acho que as duas fazem parte de um conceito só, tá ligado? As duas conversam entre si de uma forma inseparável. Foi esse um dos motivos que eu decidi tratar do token digital de uma forma dinâmica, né? Dando acesso ao visualizador o poder de girar a obra, o poder de ver esses dois conceitos em uma só. Esse conceito, essa parada que eu vi, ela não pode passar batida de jeito nenhum, tá ligado? Então foi meses estudando e pensando possibilidades de como fazer esses dois conceitos conversarem de uma forma que faça sentido. E a saída foi fazer ela dinâmica, deixar o visualizador escolher entre os dois lados. O intuito, antes de qualquer conceito, antes de qualquer mensagem, foi de construir uma obra mais detalhada, com mais profundidade, ou seja, com mais detalhes, mais atenção ao preenchimento ali de espaços vazios, ao mesmo tempo deixando o objeto falar. É uma coisa que nas minhas artes eu viso bastante, eu gosto bastante disso, de deixar os objetos e composições um pouco mais claras. Tanto é que muitas vezes eu não chego a colorir de fato a forma toda. Eu acho que esse contraste é um contraste muito interessante. Pode-se dizer até que dualidade, né? Não é um cheio, não é um vazio. E essa arte conta bastante com a dualidade, né, das coisas. Eu acho muito interessante enviar a obra impressa para os colecionadores. Eu acho que é uma outra experiência. E eu acho que o digital não precisa estar nesse 8 ou 80. Ou é digital ou é físico. Eu acho que a possibilidade de ter o digital no físico é muito boa. Então eu tomei a decisão de enviar 2 prints. Realmente, na parada, são as duas artes idênticas. Então a única coisa que vai diferenciar as duas delas é que uma assinatura tá num lado e outra no outro. Eu acho que essa decisão é uma decisão que vai transparecer bem a minha intuição. Tipo, eu não queria que essa segunda versão fosse um easter egg. Então foi um motivo, assim.
Quando fazer o processo de impressão, eu queria que as duas obras fossem parte do mesmo conceito. Então é por isso que eu estou enviando duas obras assinadas, né? Uma na posição da primeiro conceito e outra na posição do segundo conceito. Para então o colecionador, caso seja da vontade dele, exibir os dois na sua casa. De uma forma clara, de não ter que virar para mostrar outro conceito, apesar de ser uma coisa bem interessante, né? Então fica a escolha do colecionador, mas foi uma atitude que eu tomei para afirmar de fato que os dois conceitos são diferentes, apesar do visual ser o mesmo.